Olá a todas e a todos, está começando agora mais um Brasil de Fato Entrevista e hoje a conversa é com o epidemiologista Pedro Halal. Tudo bom, Pedro? Como vai? Um grande prazer estar aqui conversando com vocês. Pedro Rodrigues Curi Halal foi o mais jovem reitor de uma universidade federal no Brasil, a Federal de Pelotas, no Rio Grande do Sul. É epidemiologista e liderou importantes estudos sobre a Covid-19 no Brasil. Em janeiro deste ano, entrou em rota de colisão com o governo federal ao criticar Bolsonaro durante uma live. Obrigado, viu, Pedro? Queria começar esse papo falando contigo sobre vacina. O Ministério da Saúde garantiu na última semana ter enviado todas as vacinas necessárias para imunizar a população adulta do Brasil. A gente chegou a 35% mais ou menos da população imunizada com as duas doses. Apesar dos problemas iniciais que a gente teve, né, enfim, vários, diversos, a vacinação tem caminhado bem no Brasil e aí para complementar, você acha que ela deve entrar no calendário vacinal daqui em diante? Olha, na verdade, a gente tem que fazer uma avaliação completa da campanha de vacinação. A campanha de vacinação no Brasil, ela começa a se tornar muito próxima de um sucesso em decorrência da história do Brasil em relação à vacina. O Brasil sempre foi muito bom de vacinar a sua população. Aqui no Brasil, a gente não tem um movimento anti-vacina atuante e forte, ao contrário, exceto pelas declarações absurdas dadas pelo presidente da República e um percentual bem pequeno da população. A verdade é que a população brasileira acredita em vacina, gosta de vacina e está acostumada a se vacinar. Mas a campanha de vacinação contra a Covid-19 no Brasil começou atrasada e lenta. Atrasada porque poderíamos ter começado uns 15, 20 dias antes, mas muito mais importante do que isso, ela começou lenta. O Brasil hoje vacina 1 milhão de pessoas por dia, até um pouco mais do que isso. Lá no começo, o Brasil vacinava 300 mil pessoas por dia porque faltavam vacinas. E essa falta de vacinas lá no começo da campanha causou um monte de mortes. A gente tem uma estimativa que só o atraso na compra das vacinas da Pfizer e da Coronavac causou especificamente só 100 mil mortes. Só esses dois atrasos. Então, sempre que a gente olhar para a campanha de vacinação no Brasil, vai ter esse asterisco. Porque mesmo que hoje a campanha de vacinação esteja bem, a verdade é que milhares, centenas de milhares de pessoas morreram porque não foram compradas as vacinas na hora certa. Agora, neste momento, em setembro de 2021, a campanha de vacinação corre bem. A gente conseguiu ampliar a velocidade, como eu disse, a gente está chegando aí mais de 1 milhão de vacinas por dia. A gente precisaria ter mantido uma média de 1,5 milhão desde o começo da pandemia, foi isso que eu falei lá desde o começo. Não chegamos a 1,5 milhão, mas estamos perto disso. Além disso, a população brasileira está tomando a vacina, a população gosta, está acostumada a se vacinar, sabe da importância da vacina. Então, o momento atual é um momento bem melhor do que a gente viveu alguns meses atrás. A gente tem algumas pesquisas, alguns levantamentos apontando que em torno de 90, 95% das pessoas pretendem se vacinar no Brasil. Mas a gente sabe como as coisas funcionam, a gente tem uma política que influencia muita gente, né? Sejam esses 20, 30% acostumados a lidar com os arrobos do presidente, que gostam de lidar com os desmandos do presidente, mas a gente sabe que isso pode se contagiar. Você acha que é importante o passaporte vacinal, que é rejeitado por alguns já tem gente rejeitando isso, mas você acha que ele pode ser importante no reforço da imunização? Olha, eu não tenho dúvida nenhuma, o passaporte vacinal vai se tornar necessário, especialmente quando a gente lida com uma doença tão contagiante como essa. A gente não pode esquecer que o direito individual, a liberdade individual, acaba quando começa do outro. É a mesma lógica que fez com que fumar passasse a ser proibido no avião, por exemplo. Eu tenho o meu direito individual de fumar e aumentar meu risco de câncer de pulmão. Tenho, mas se eu estiver sentado do lado de alguém no avião que não quer aumentar o seu risco, essa pessoa também tem o seu direito individual. E é a mesma coisa no caso da vacina contra a Covid. No momento que a pessoa diz, eu quero exercer o meu direito individual de não tomar a vacina, ok, mas as outras pessoas podem exercer o seu direito individual de não conviver com alguém
que pode estar transmitindo de forma mais intensa o vírus. Exatamente por isso, o passaporte vacinal ele acaba sendo hoje um ponto pacífico no mundo todo, praticamente. Por mais que no começo tivesse alguma discussão sobre isso, hoje não se tem dúvida nenhuma. Eu estou aqui na Califórnia, nos Estados Unidos, nesse momento, todos os estabelecimentos comerciais dizem explicitamente na porta. Pessoas totalmente vacinadas, o uso da máscara é optativo. Pessoas que não estão vacinadas, uso obrigatório. Essa diferença entre quem está vacinado e quem não está vacinado, ela vai ser observada rapidamente no Brasil. Não adianta tentar negar isso. A verdade é que esse movimento negacionista contra vacinas no Brasil, ele perdeu. E eu acho que, às vezes, no Brasil, a gente tem que saber ter a capacidade de comemorar algumas vitórias. Essa foi uma vitória nossa. Houve um movimento liderado pelo presidente. Pô, o movimento é forte, liderado pelo presidente da República contra a vacinação. E ele perdeu. A vacinação ganhou, a população quer se vacinar, como tu disseste, 90% da população quer se vacinar, e isso é uma ótima notícia para a saúde pública da população brasileira. Pedro, você comentou agora sobre a questão das máscaras aí nos Estados Unidos, né? E também falou, já vi algumas conversas tuas sobre a gente repensar, inclusive chegar o momento aqui no Brasil de repensar o uso obrigatório da máscara, né? Fora do país, a gente já tem visto, por exemplo, jogos de futebol com estádios cheios, as pessoas comemorando, tomando cerveja, enfim. As máscaras restritas a lugares fechados, em geral, né? Você acha que é uma medida segura em todo caso? No Reino Unido, por exemplo, que eu estou falando desse exemplo do futebol, eles têm 66% já de imunizados. E aí nos Estados Unidos são 54%, mais ou menos. Tem um movimento anti-vacina aí grande, né? Você acha que a gente tem como pensar isso a médio prazo no Brasil? Ou é um pouco atrapalhado ainda? Não, eu acho que essa é a típica resposta que a gente tem que dar de uma forma bem nítida para a população. Em curto prazo, não. Tem que seguir de máscara no Brasil. Em médio prazo, sim. Em longo prazo, certamente. A diferença de quão longo será esse prazo depende do quanto que a gente conseguir segurar a Delta. Se a gente continuar nesse ritmo de queda dos números e seguir ganhando da Delta, porque nós estamos ganhando da Delta até hoje, a verdade é que talvez lá por novembro a gente já possa repensar o uso de máscara em espaço aberto, por exemplo. Espaço fechado vai demorar mais. Então, assim, é um processo de evolução que depende de como nós enfrentarmos a pandemia. Hoje, a grande pergunta que se tem, e hoje eu tenho uma coluna na rádio da BBC toda semana, é a pergunta que todo mundo estava me fazendo. Por que o Brasil, a Delta, não está causando o mesmo estrago que causou em outros lugares? Tem várias possibilidades de resposta. A primeira, vamos partir para as respostas pessimistas. A primeira é que nós só estamos um pouco atrasados. Então, a Delta vai chegar e vai causar o estrago que causou nos outros lugares. Uma segunda possibilidade é que no Brasil, pela combinação do percentual elevado de pessoas com uma dose, que o Brasil com uma dose já está muito bem, e parece que vai melhorar mais ainda quando entrar os adolescentes e crianças. Com uma notícia que é ruim, mas que nesse caso ajuda, um percentual alto da população já foi infectado no Brasil. Diferente de outros lugares no Brasil, talvez 20% a 30% da população já tenha sido infectada. Então, esta combinação talvez esteja fazendo com que a Delta não prospere tanto aí no Brasil. Então, assim, nós vamos saber isso daqui a algumas semanas. E dependendo dessa resposta é que nós vamos poder planejar a retirada de máscara. Eu acho que, assim, para dar uma resposta bem simples para quem nos acompanha, até o final de outubro, provavelmente não podemos mudar nada. Tem que seguir usando máscara, ambiente aberto e ambiente fechado. Se a tendência continuar positiva, a partir de novembro, muito provavelmente, tirar a máscara em ambiente aberto. E se continuar melhor ainda, na virada do ano, tirar a máscara em geral. Claro que isso depende da situação seguir melhorando. E a gente não tem como garantir que a situação vai seguir melhorando, temos que seguir acompanhando, monitorando com bastante cuidado. No Brasil, a gente tem agora uma disputa pela volta dos públicos nos estádios, né? Existe aí uma liminar de um clube contra outros 19 que tem, enfim, reclamado de uma vantagem desportiva que isso pode
pode levar, né? No caso, o Flamengo, que obteve uma liminar do governo do Rio de Janeiro, permitindo a volta do público aos estádios. E os outros 19 clubes ainda acham que não é o momento por conta das localidades, enfim. Queria saber de você, Pedro. Você acha precipitado que a gente volte com o público aos estádios nesse momento? Vamos lá, essa é uma resposta que tem que ser longa. Vou te pedir desculpas, mas ela é uma resposta que precisa ser longa, porque Claro. elas têm que ser analisadas do ponto de vista esportivo e do ponto de vista de saúde pública. E as respostas são completamente diferentes. Sob o ponto de vista esportivo, tu não pode desequilibrar. E olha que eu sou flamenguista, quero já deixar o meu conflito de interesses explícito aqui. O clubismo está aí. Totalmente equivocado. Do ponto de vista esportivo, o princípio básico do esporte, se a gente olhar lá nos princípios do Barão de Coubertin, etc., o princípio básico do esporte é a equivalência. E essa medida quebra a equivalência. Então, esportivamente, deveria ser uma regra única para o campeonato. E aí os diversos clubes que participam do campeonato se adaptam à regra. Essa é a resposta esportiva. Agora vamos para a resposta da saúde pública. No momento que a gente vive da pandemia hoje, liberar completamente o público é completamente irresponsável, mas não permitir nenhum público é um erro. O momento agora é para que se faça testes. E aí os testes têm que ser feitos com cuidado, com bastante planejamento. Então, por exemplo, o que eu faria se essa pergunta viesse para mim? Olha, durante o mês de setembro, protocolos bem rigorosos, no máximo 10% de público, com exigência de teste de PCR negativo nas últimas 72 horas. No mês de outubro, aumentaria o percentual de 10% para 20% e exigiria ou PCR negativo nas últimas 72 horas ou o comprovante de imunização completa. E se tudo for correndo bem, a partir de novembro, aí aumentaria para 30% ou até para 50%, mantendo essa exigência ou do PCR negativo ou do comprovante de vacinação. Então, tem que ser um processo em etapas. O que me preocupa é quando o processo é desequilibrado, então o Flamengo pode, os outros clubes não, e o processo não é gradual. E aí nós temos um exemplo do que aconteceu. Nós temos dois exemplos muito ruins. Na Copa América, 10% do público Brasil e Argentina estava bem. Mas aí tu não pode botar 10% de público e só abrir um portão e todo mundo se encontrar no mesmo portão. Tem que ser 10% de público espalhado por todo o estado. E o outro exemplo ruim foi aquele jogo do Atlético Mineiro, que o próprio presidente, não sei se o presidente do clube ou o prefeito, algum deles declarou, Calil, o Calil, isso. declarou que foi um absurdo, e foi um absurdo mesmo. Então, assim, é preciso que haja equilíbrio e que seja gradual. E eu não vejo isso sendo implementado nesse momento. E no caso da volta às aulas, Pedro, a gente teve a volta às aulas em um mês em São Paulo, mais de 1.000 casos de alunos contaminados por Covid. Só de alunos, né? Fora funcionários, enfim. Eu vi que recentemente você falou sobre isso, que é importante essa volta gradual para os currículos escolares, enfim, são vários os fatores. Mas você acha que também foi, de alguma maneira, apressada essa volta, sem estrutura, talvez? Olha, vamos lá. Essa é uma pergunta que ela tem que ser contextualizada também. Porque assim, houve 1.000 casos. Sim, mas entre os alunos que não voltaram à aula nesse mesmo período, teve provavelmente mais de 1.000 casos, porque o contágio ele está acontecendo nesse momento no Brasil. A verdade é que, com os números atuais da pandemia, é absolutamente equivocado não estarmos com aula presencial. Deveríamos estar com aula presencial em todos os níveis de ensino, inclusive nas universidades, que é da onde eu venho, e um lugar que está muito atrasado no debate do retorno às atividades presenciais. As universidades hoje estão com boa parte do seu corpo docente e técnico-administrativo vacinado, boa parte dos estudantes vacinados, e mesmo assim as universidades não estão retornando às atividades. Eu acho que aí a gente sempre tem que equilibrar o prejuízo em saúde pública, o prejuízo educacional e achar a melhor solução. No momento em que o risco de contágio é tão grande fora da escola quanto dentro da escola, não faz sentido não ter aula. Então, assim, a ciência, a mesma ciência que recomendou fechar lá atrás, ela hoje, pelos indicadores brasileiros, ela recomendaria abrir. Aí a gente não pode cair no erro
de ouvir a ciência só quando a ciência diz o que a gente quer ouvir. Não, a ciência diz o que os indicadores sugerem. Claro que a variante Delta pode mudar esse cenário? Pode, mas por enquanto o cenário é de escola aberta, não tem dúvida nenhuma. Agora, aí vem a complexidade do assunto. Por quê? Porque o cenário é de escola aberta, mas com protocolo rígido. E aí tu traz uma questão de infraestrutura que, para mim, é o grande erro que o sistema educacional brasileiro cometeu. Durante todo o período que a gente teve para se preparar, a gente ficou discutindo se ia voltar ou não. E a gente não discutiu o como. Pouquíssimas mudanças estruturais foram feitas para garantir que a gente voltasse. Então, a gente ficou numa discussão sim ou não e não discutiu o que realmente importa. Então, infelizmente, a estrutura não está adequada ainda, mas o estágio da pandemia sugere que as aulas já estejam acontecendo. Eu aqui, vou dar um exemplo, estou aqui na Califórnia, vou ministrar uma disciplina que começa agora no final de setembro. Dia 26, eu acho, 27, não me lembro de exato, eu vou dar minha primeira aula presencial. O semestre vai começar com as aulas presenciais. Agora, eu até, para acompanhar a nossa entrevista, eu poderia ter passado para vocês as fotos da sala. A sala está totalmente pronta para receber os alunos no momento de pandemia. Então, eu acho que a gente errou muito nessa questão de infraestrutura. Sobre a variante, né? Você citou a variante Delta e como ela parece nesse momento estar controlada no Brasil. Mas a gente tem em outros países, principalmente no continente africano, por exemplo, a média de vacinados em alguns países ela não passa de 3%. Né? Essa assimetria na vacinação, na imunização, ela pode, enfim, retardar esse processo de uma volta à normalidade ou mesmo criar um ambiente propício para que outras variantes surjam tão logo? Porque é isso, né? A gente vive em um mundo que as pessoas estão circulando, enfim. Então, dificilmente a gente tenha só uma variante em um determinado local, né? Como tem acontecido. Eu acho assim, ó, sabe, eu sou muito crítico à Organização Mundial da Saúde em algumas decisões, ao longo da minha carreira como pesquisador da saúde pública, muito antes da pandemia. Acho que a Organização Mundial da Saúde acerta muito e, eventualmente, também tem decisões equivocadas. Mas, no caso da Covid-19, eles foram muito felizes naquela frase que ninguém está seguro enquanto todos não estiverem seguros. Aquela é uma frase que, se interpretada com cuidado, ela é brilhante, porque essa é a realidade da tua pergunta. Não adianta controlar a pandemia na Bélgica ou, não sei, no Canadá, porque as pessoas hoje circulam muito e o vírus, a Covid-19 nos ensinou que demora um mês para o vírus se espalhar por todos os países do mundo. Então, assim, enfrentar as desigualdades na distribuição de vacinas deveria ser a grande prioridade da saúde pública global hoje. E, infelizmente, a gente não vê isso. A gente vê países, inclusive o Brasil hoje, bem-sucedidos e discutindo se vão fazer a terceira dose ou não, enquanto o continente africano está com dificuldade de ter uma ou duas doses. Então, assim, enquanto a agenda da saúde pública não for dominada por uma lente da equidade, a gente vai ficar vivenciando isso. E aí entra na tal bola de neve. Porque, vamos falar a verdade, se o vírus estiver circulando muito na Etiópia daqui a 15 dias, tem a possibilidade de surgir uma nova variante na Etiópia e daqui a um mês depois vai estar em tudo que é lugar do mundo. E se essa nova variante escapar das vacinas, vai ser um problemão de novo. Então, eu acho que a gente não... Então, vamos lá. Ao mesmo tempo que eu elogio a frase, que a frase é muito correta, de que ninguém estará salvo enquanto todos não estiverem salvos, ao mesmo tempo, as políticas públicas de saúde no mundo parece que não reconhecem essa frase. Enquanto a gente não tiver política de saúde para vacinar 80% da população mundial, a gente seguirá correndo riscos de novos surtos e que nesses novos surtos surjam novas variantes e essas novas variantes coloquem em risco todos os benefícios atingidos até aquele momento. Mas a verdade é que houve uma corrida mundial das vacinas que foi uma corrida guiada pelo mercado. Os países que tiveram mais acesso ganharam a corrida e conseguiram controlar a pandemia mais rápido.
Mas aí vem aquele ensinamento que a gente aprende na saúde pública desde o começo. Por isso que a saúde pública é uma área que precisa ser mais valorizada. Sempre na saúde pública, o atalho mostra o seu preço logo na frente. E esse é o caso. Os países correram para garantir a sua população, mas não se preocuparam com os outros, e nos outros países surgiram as variantes. Vamos falar a verdade, surgiu a variante aqui no Brasil, as variantes na Índia, foram os dois booms recentes, e essas aí fizeram com que os ganhos nos americanos, nos ingleses, em todos esses países fossem por água abaixo. Então, assim, é isso. Ou a gente decide tratar a todos de forma igual, em termos de saúde pública, ou a gente seguirá lidando com essas desigualdades que, na prática, vão aumentar a carga de doenças e a carga de mortes. Pedro, mudando um pouquinho de assunto, a CPI da Covid, que inclusive você participou, deu sua contribuição, mostrando alguns dados, enfim, ela tem previsão de se encerrar em 30 de setembro, agora no final do mês de setembro, né? Como é que você tem enxergado a comissão? Ela conseguiu cumprir com o esperado? A gente sabe que ela tem uma necessidade também de lutar contra um grande desafio, né? E todo mundo já sabe que o parecer do relator é de responsabilização do presidente da República, mas ela tem que lutar contra esse desafio e vai carregar isso até o final, né? Até o 30 de setembro. Você acha que ela cumpriu o seu papel? Olha, deixa eu manifestar minha opinião sobre a CPI com a tranquilidade necessária, né? A CPI da Covid cumpriu e segue cumprindo um grande papel na história brasileira. A CPI da Covid é um marco na história desse país, porque foi um lugar onde tivemos discussões importantes para restabelecer o papel da ciência, da tecnologia, da educação, da informação. Tudo isso foi necessário e foi muito bem feito na CPI da Covid. Por outro lado, eu tenho críticas à CPI. E a minha principal crítica é que a CPI lidou mal com uma transição que se tornou necessária. A CPI foi aberta para investigar as ações e omissões do governo federal no combate à pandemia e na compra de vacinas. E muito rapidamente, até ali, o marco temporal, inclusive, foi o meu depoimento junto com a doutora Jurema, que foi aquele o dia em que aquele ciclo se encerrou. Aquele ciclo se encerra naquele momento, ficando comprovado que o Brasil tem uma média muito maior do que a mundial, uma série de mortes poderiam ter sido evitadas, e o atraso na compra das vacinas causou uma quantidade grande de mortes. Essas três conclusões da CPI, elas estavam prontas desde aquela data. E estando prontas desde aquela data, me parece que deveria ter sido imediatamente preparado um relatório preliminar sugerindo o afastamento imediato do presidente da República do trato de qualquer questão relacionada à Covid-19. Eu não estou querendo dizer que o presidente deveria ter sofrido impeachment imediatamente. Não, o impeachment é um processo, eu respeito o processo, até porque o Brasil tem um histórico muito ruim de processos de impeachment. Muito ruim. E aí eu vou inclusive, trazer o lá de trás de 89, depois da eleição. Quando a gente olha os motivos que levaram ao impeachment do presidente Collor e os motivos que levaram ao impeachment da presidenta Dilma, os dois processos de impeachment poderiam ter sido resolvidos nas eleições subsequentes. Os dois. Impeachment não foi feito para tirar do poder um presidente que faz uma má gestão ou, na opinião de alguns, faz uma má gestão. Impeachment deveria tirar do poder presidentes que cometem crimes. No caso específico do presidente Bolsonaro, obviamente, a CPI constatou rapidamente a ocorrência de uma série de crimes de responsabilidade e, para mim, deveria ter feito o primeiro relatório ali. A partir do dia seguinte ao meu depoimento foram os irmãos Miranda. E aí realmente mudou o foco da CPI, porque aí começou a se revelar um esquema de corrupção que não é específico da pandemia, é um esquema de corrupção que já vinha no Ministério da Saúde. Sinceramente, qualquer pessoa ligada ao Ministério da Saúde que for chamada lá e que não tiver com medo de ser presa vai contar, porque sabe do esquema, é um esquema evidente, todo mundo já ouviu falar dessas empresas, que são empresas que basicamente vendem de tudo
O presidente da CPI, o Omar Aziz, fez essa brincadeira. Um dia ele fez uma analogia lá, ficou muito boa uma frase. E esse esquema ele foi desmascarado. Só que o esquema de corrupção que está sendo investigado, ele precisa ser colocado no seu devido lugar. Olha, a Polícia Federal, MP, a própria CPI vão seguir investigando. Mas o nível de pressa da primeira parte da CPI é muito maior, porque as pessoas vão morrendo diariamente. Então, a minha única crítica à CPI da Covid foi não ter sabido separar bem os dois momentos que ela viveu. Claro que agora vai ser chamada a ex-esposa do presidente. Olha, claro, isso vai ser muito bom, porque vai revelar ainda mais os bastidores desse esquema de corrupção. Mas a responsabilidade do presidente, do Ministério da Saúde, dos ministros que passaram pelo que aconteceu já está dada. E essa precisa ser imediatamente avaliada, relatada, para que os próximos passos sejam concretizados. Com certeza, Pedro. Inclusive, teve um papel importante no ritmo de vacinação, né? Foi intensificado porque isso estava no debate público, né? Foi importante mesmo. Para encerrar o nosso papo, eu queria te colocar aí numa pequena fogueira. Eu gosto de fogueira. Vi algumas notícias recentes falando sobre uma possível candidatura tua. Não sei se para essa eleição agora, enfim. Queria saber se você pensa de fato em entrar na vida política. Tem passado isso pela tua cabeça? Não, olha só, na verdade essa possibilidade ela passa na minha cabeça desde que eu virei reitor, porque de uma forma ou de outra não paro de receber convites para isso. Mas eu sempre neguei esses convites. Ano passado, por exemplo, eu tinha convite para ser candidato a prefeito basicamente de 4, 5, 6 partidos. Eu não quis concorrer, e exatamente porque o meu projeto pessoal não inclui a política partidária. Eu acho que tem que ser bem sincero para responder isso. Então, a única forma pela qual eu entraria na política partidária é extrema necessidade. Então, vamos lá. O que eu estou chamando de extrema necessidade? Vou te dar um exemplo bem concreto. O governador Eduardo Leite resolve se candidatar à reeleição no estado do Rio Grande do Sul e se forma uma frente de esquerda e me convida para ser candidato do campo progressista contra o governador Eduardo Leite. Eu aceitaria? Não. Não. Porque o governador Eduardo Leite, embora esteja num campo político diferente do meu, ele não representa uma ameaça à sociedade nesse momento. Tem outras pessoas do campo progressista que podem fazer a discussão razoável e democrática, como o governador Eduardo Leite, e a população escolher, através do voto, se quer um modelo de Estado mais aliado ao mercado ou mais aliado às causas sociais. Isso é o normal da política. Então, aí não tem nenhuma necessidade de eu entrar. Da mesma forma, para candidaturas para deputado, tem essas possibilidades. Então, não teria nenhuma necessidade. Agora, se tu me dissesse que o único candidato ao governo do estado do Rio Grande do Sul é um negacionista, que vai atacar a ciência, que vai atacar os pesquisadores, que vai atacar as populações indígenas, e que eu seria o melhor nome para enfrentá-lo, aí pode contar comigo. Nesse momento, o cenário sugere que talvez esta necessidade aconteça no Senado Federal, em que tenham candidaturas ligadas ao movimento negacionista e que talvez eu fosse o melhor nome para representar o campo progressista. Se este cenário se concretizar, talvez eu possa representar o campo progressista numa disputa, mas só neste cenário. A verdade é que, se não for necessário, eu adoraria que não fosse necessário, eu não participarei de processo eleitoral em nenhum partido político. Nos próximos, eu não digo agora, eu digo num período bem longo. Não faz parte do meu projeto de vida entrar para a política partidária. Eu só não digo impossível, porque a necessidade, ela chama. Se houver necessidade, obviamente que poderão contar comigo, especialmente contra esse movimento negacionista, autoritário, antidemocrático, fascista, que está instalado nesse momento no Brasil. Pedro, saiu muito bem, hein, da fogueira. Muito obrigado por esse papo. Espero vê-lo em breve, por que não aqui no Brasil, por que não com uma candidatura ao Senado. Obrigado mesmo pela conversa.
Eu que agradeço pelo convite. Fiquei preocupado, se eu sair bem da fogueira, pode ser que eu estou virando muito político. Não quero, eu quero seguir sendo cientista. Muito obrigado, foi um prazer participar. Podem contar comigo sempre. Obrigado, viu, Pedro? Tchau, tchau. Tamo junto, valeu.